chega na figueira procurando o fruto, a figueira responde para ele: não tem fruto aqui não. A figueira responde para ele. Jesus não orou, Jesus não falou com Deus, ele falou para a figueira. Meu irmão, quando a falta se apresentar diante de você, não fala com Deus, fala para a falta. Amém. Fala para a falta: o meu Deus já supriu em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Quando a doença chegar a seu corpo, não aceite como normal. Fale para a doença: eu já sou curado pelas pisaduras de Jesus. Deus já fez. Nós precisamos usar a nossa autoridade. Vou dizer de novo: nós precisamos usar a nossa autoridade que temos, que Jesus nos deu. Amém, queridos? Obrigado, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Quem vem no domingo de manhã para ouvir a palavra de Deus, com certeza não sai do mesmo jeito. Há algo muito poderoso para você nessa manhã. O culto de hoje vai acrescentar muito à sua vida. Pastor, por que não coloca tudo num culto só? Eu já tentei colocar tudo num culto só, mas eu não sou o dono da igreja. Enquanto ele diz é de manhã e de noite, então é de manhã e de noite. Tudo bem, sem problema. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje pela manhã vou falar de um assunto que eu tenho visto na minha igreja, com alguns dos meus irmãos. Alguns filhos espirituais também estão enfrentando algumas coisas dentro dessa área. E eu não sou muito de ministrar segundo aquilo que eu vejo. Eu ministro segundo o que o Espírito coloca no meu coração. Amém? Eu lembro quando nós estávamos lá na chácara. O pastor Cristóvão está aqui, né? Estávamos lá na chácara e tinha às vezes 3 pessoas, 2 pessoas, e as entradas as entradas, né, a arrecadação, dízimos e ofertas, irmãos, era tão pouco, mas tão pouco. Tinha às vezes que era menos de R$5, e eu pregava prosperidade, riqueza, no lugar onde tinha um lixão na frente, no lugar onde nem eu, nem os 3 pessoas que estavam, a gente não tinha carro, certo? Ninguém tinha casa própria, mas eu continuava ministrando. Por quê? Porque se você fala de acordo com o que você vê, você tem mais do que vê. Mas se você fala de acordo com o que você crê, você tem mais do que Deus fala para você. Estão entendendo isso, gente? Então, a grande verdade é que você precisa aprender a sempre estar falando o que Deus fala, independente do que vê. E é exatamente isso que muita gente está falhando. E aí o que acontece? Nós já sabemos que tudo que Deus nos dá é por graça. Amém? Tudo que Deus nos dá é por graça. Não é porque a gente fez alguma coisa certa ou errada que Deus vai te dar alguma coisa. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 59, ele diz claramente, Deus falando através do profeta, ele diz: olha, as minhas mãos não estão encolhidas que não possa salvar, nem surdo o meu ouvido que não possa ouvir você. O problema é porque a sua iniquidade, o seu pecado tem impedido que as suas orações sejam ouvidas por Deus. É isso que está falando. Ou seja, Deus está o tempo todo com as mãos estendidas para abençoar. Então, quando você fala, Deus vai pesar a mão, é pesar mesmo, é com bênção pura. Lá em Provérbios fala sobre a sabedoria, e a Bíblia diz que Jesus se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. Diz bem claro: na sua mão direita longevidade de vida, na sua mão esquerda riquezas e honra. Então Deus tem que pesar as 2 mãos. Deus vai pesando as 2 mãos, amém? Porque é isso que ele faz, é do caráter dele.
Mas a questão não é Deus fazer, porque, como eu disse, Deus já fez. A questão é que muitas vezes nós não recebemos. E nós não recebemos porque muitas vezes a nossa fé, aquilo que a gente diz, eu creio, está fraco. Vocês estão entendendo até aqui? Então, é necessário, na verdade, a questão não é orar mais. A questão não é orar mais. A questão é fortalecer a sua fé. Tema da mensagem: fortalecendo a sua fé em tempos difíceis. Fortalecendo a sua fé em tempos difíceis. Em primeiro lugar, vamos trazer algo a título de introdução. Jesus nunca prometeu moleza. Eu olho para a palavra e eu não vejo ninguém, olha, uma bênção, é o dinheiro o tempo todo chegando, não sei nem o que é um espirro, né? Olha, ninguém está falando mal de mim, está todo mundo falando bem de mim. Pense no casamento maravilhoso o tempo todo. Nunca briguei com esse marido, nunca discuti com essa mulher. Olha a bênção. Até agora não achei um que falasse assim, em nenhuma das três áreas. Ou seja, a grande verdade é que todos nós enfrentamos tempos difíceis. Vou repetir. A verdade é que todos nós enfrentamos tempos difíceis. Tempos escabrosos, ventos contrários em nossa vida, todos enfrentamos, todo mundo aqui enfrenta. E quando você sai de uma, não vou ficar aqui, tem gente que fica parado ali o tempo todo, né? A vida do mesmo jeito, a mesma casa, o mesmo banco, a mesma praça, não vai. Aí ele enfrenta problemas, mas aquela pessoa, escuta bem, aquela pessoa que decide avançar, enfrenta mais ainda. Quanto maior o avanço, maiores dificuldades e obstáculos você terá que superar. Quanto mais você avançar. Se você ficar aonde está, você vai enfrentar obstáculos. Os mesmos. Você vai enfrentar dificuldades, os mesmos. Mas se você avançar, a diferença é que você enfrenta outros obstáculos, ainda maiores. Outras dificuldades, ainda maiores. Só que por outro lado, para cada obstáculo, para cada problema, para cada dificuldade que se levanta contra você, mascara uma bênção inédita preparada por Deus para você. Você precisa aprender a fortalecer a sua fé nesse tempo. Em que tempo? Tempos difíceis. Problemas difíceis. Eu quero mostrar para vocês um exemplo. Lá em Marcos, capítulo 9. Todo o tempo. E o diabo também não presta em todo o tempo. Jesus tinha ido para um monte, subiu com 3 discípulos e lá teve a transfiguração. Apareceu Moisés e Elias do lado dele. Foi uma imagem, foi uma visão que os discípulos tiveram de Jesus. Quando eles descem do monte, encontraram um determinado problema. O quê? Havia um menino que ele tinha um espírito maligno controlando ele, ou seja, o que nós chamamos de endemoniado. E quando Jesus vem e desce, ele viu que os discípulos estavam discutindo com os escribas. Tinha acabado de ter uma visão maravilhosa, gente poderosa, aí desce e encontra carne pura aqui embaixo, né? Os discípulos, diga-se de passagem, os dele, né, discutindo e tal o tempo todo. Aí Jesus não olha para os escribas, não olha para os discípulos, ele olha para os escribas. O que é que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, já assumiu a postura já de caba macho, vai para cima do problema. Na hora que estava discutindo, então alguém da multidão disse para ele: olha, mestre, é que eu trouxe o meu filho, que ele está com esse espírito maligno,
E onde quer que esse espírito maligno pega ele, pode ser onde for, rapaz, ele range os dentes, ele vai defiando. Eu disse aos teus discípulos, trouxe para eles para que eu expulsasse, mas eles não puderam. Quando diz que não puderam, é porque tentaram. Sai, e nada do demônio sair, do menino. Então houve tentativa, tá certo? A isto, Jesus respondendo-lhes, não para o homem, agora para os discípulos, ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz o menino. Caba macho, meu amigo, fala na maior. Se fosse crente mimimi, não dá certo com Jesus. Crente vitimista não andava com ele, porque vou te falar, ele descia a lenha, não queria nem saber. No versículo 20... trouxeram-lhe, quando ele o viu, quando o menino viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Perguntou ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Alô, olha a pergunta. Jesus perguntou: quanto tempo isto acontece? E ele respondeu: desde a infância. Respondeu ou não? Respondeu. Porém, no versículo 22, ele fala uma coisa para Jesus que Jesus não tinha perguntado. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Pessoal, dá para ver o desespero desse pai, a ponto de responder, falar uma coisa que Jesus não perguntou para ele. Jesus só disse: há quanto tempo isso? Desde a infância. Pronto, parou. Mas o desespero era tanto que ele queria falar mais do problema. O que é que a gente faz? O que é que nós fazemos? Nós, quando estamos desesperados, com a fé fraca, a gente fala muito mais do problema do que propriamente o que a palavra de Deus diz. Não estou dizendo que você não deva falar o problema, não é o problema, a questão não é essa. A questão é você dar mais atenção à situação adversa do que ao que Deus fala na sua palavra a teu respeito. E isso vai fazendo com que a sua fé vá diminuindo, porque não tem como você prestar atenção ao problema e prestar atenção à fé ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. Aí você pergunta: como é que tu está, irmão? Crendo. Tá não. Tá não, porque uma das primeiras coisas que a fé faz é mudar a tua linguagem. Estão entendendo? Continua. Ao que lhe respondeu Jesus, versículo 23: se tu podes crer, tudo é possível a que crê. Observe que ele disse que se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Foi uma pegadinha, mas no desespero, não foi na malícia, não. Ou seja, se Jesus, volta para o 22, por favor. Ou seja, o que estava dizendo aí se você pode fazer, e todo mundo sabia que Jesus podia, tem compaixão de nós. Quer dizer, que se Jesus não pudesse fazer, é porque não tinha compaixão deles. Aí Jesus diz: opa, para aí, para tudo, não é por aí não, cara. Se tu podes crer. Veja que ele perguntou: se tu podes, tem compaixão de nós. Jesus inverteu a coisa, disse: ó, se você pode crer. Observe que quando ele repreendeu os discípulos, ele não repreendeu os discípulos porque não puderam expulsar apenas por isso, não. Ele repreendeu os discípulos porque eles não tinham fé. Ó, geração incrédula. Aí estava dizendo a mesma coisa para aquele pai desesperado. Eu estou trazendo esse exemplo para mostrar para vocês, e agora você vai aplicando na sua vida. Veja qual foi a resposta que você deu para a sua falta. Sua falta não, para a falta que aconteceu na sua vida, para a doença que chegou na sua vida, para o problema que chegou na sua vida. Qual foi a resposta que você deu? Puxa, ficou silêncio, glória a Jesus. Versículo 24, olha o cúmulo agora do desespero. Desespero desse pai. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: mas eu creio, Senhor.
Ué, mas se tu tivesse crendo, não teria um se tu podes lá atrás. Ajuda a minha credulidade. Aí pronto, aí agora bagunçou tudo, né? O desespero era tanto que ele estava se contradizendo numa mesma frase. Eu creio, ajuda na minha credulidade. Glória a Deus pela vida de Jesus. Glória a Deus por como Jesus agia. Porque se fosse algumas pessoas que eu conheço, senta todo mundo, segura o menino, senta todo mundo, vou explicar para tu agora, escuta, incredulidade é uma coisa, fé é outra. Se tu está dizendo que está crendo, então como é que tu está dizendo que está incrédulo? Deixa eu te explicar, vamos trazer uma ministração sobre incredulidade, lá vai 40 minutos. E agora sobre fé, mais 1 hora, e o menino lá, virava uma conferência aí, com direito a umas bordoada grande, porque se tinha uma coisa que tirava Jesus, olha, falavam mal de Jesus, é sério, insinuaram que ele não pagava imposto, insinuaram que ele era filho de uma adúltera, é isso mesmo que você está pensando? Foi, disseram que ele era endemoniado, nada disso tirou Jesus de sério, ele não estava nem aí. Agora, falta de fé, ele ficava por conta, ele não aceitava a falta de fé, mas nesse caso, Jesus, versículo 25, 9, 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, porque a essa altura do campeonato, chamou a atenção do bairro inteiro, não é verdade? Repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E ele clamando, agitando com violência, saiu, ficou o menino morto de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, ele se levantou. O desespero daquele pai, por que eu trouxe esse exemplo? Porque o desespero daquele pai não iria ajudá-lo, na verdade iria atrapalhar o raciocínio dele se Jesus fosse explicar a diferença de fé e incredulidade. O negócio tem que ser resolvido. Vocês entenderam? Muitas vezes a nossa fé está fraca porque a gente presta mais atenção àquilo que a gente está vendo. Nós temos mais consciência do que está vendo. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa muito amada mesmo, no meu coração, mora no meu coração e não paga aluguel, né? É desse tipo. Eu estive pensando com ela e ela falando sobre que todas as pessoas vão um dia falecer, né? O caminho natural da vida. E eu disse para ela, por que em lugar de ter mais consciência que você vai morrer, que tal ter consciência que Jesus está voltando? Vocês entenderam? Não quer dizer que a pessoa não vai morrer, não é isso, mas que Jesus está voltando. Irmãos, todos os dias eu olho para o leste, de onde nasce o sol, que eu sei que é de lá que ele virá. Será hoje, Senhor? Ah, se fosse hoje. Maranata. Ah, se fosse hoje. Como eu gostaria de estar com ele, de estar nele. Então, agora, aí você, mas quer dizer que ninguém vai morrer? Não, não é isso. Apenas é o foco aonde você está. É a mesma coisa no caso da fé. Quando você tira o foco daquilo que a palavra de Deus diz, baseado nos seus sentimentos, você tira o foco do que a palavra de Deus diz e você coloca naquilo que está acontecendo, naquilo que você sente, sua fé desce. E aí a fé enfraquecida impede que você receba o que Deus já te deu. Não é Deus que fica segurando, não. Deixa eu ver se a Andrea está crendo. Não, segura. Nada disso, ela não está crendo, só quando ela estiver crendo. Não, tudo que a Andrea precisa para vivenciar o melhor de Deus já foi dado para ela, ó, já é dela. O que ela precisa é estender o braço da fé e pegar o que Deus já deu. Estão entendendo? Eu estou trazendo isso, sabe, aqui só a introdução, para mostrar para vocês que muitas vezes a fé está enfraquecida, mesmo você falando, eu creio. Não está crendo. A primeira coisa que se fazer para fortalecer a sua fé em tempos difíceis é entender se você realmente está em fé ou não.
Porque muitas pessoas, minha mãe dizia muito isso, muitas pessoas confundem fé com vontade, desejo, sonho. Ele quer que aconteça, e Deus quer que aconteça, e eu quero que aconteça, então vai acontecer. Não necessariamente. Não é só porque você quer que vai acontecer. Aliás, nunca é. Não é só porque você está com necessidade que Deus vai lá e já supre. Deus já supriu tua necessidade antes da necessidade chegar até você, né? Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas é a sua fé que vai fazer você se mexer. Não é Deus não, é você. A sua fé vai fazer você se mexer, reagir. Havia uma música que era a propaganda do McDonald's, que os meus filhos, quando eram pequenininhos, cantavam direto. Eu não lembro bem o termo da música toda, mas no refrão dizia, mexa-se, mexa-se, mexa-se. Era um negócio para levantar mesmo. Exato. Pois bem, quando a pessoa está em fé, ela se mexe. Mexa-se. No descanso, sim, mas se mexe. Faz alguma coisa. Fala, declara, descansa. Faz alguma coisa. Quando eu quis trocar de carro, eu fiz alguma coisa. O quê? Fui fazer test drive. Mas o senhor estava com dinheiro para comprar o carro? Não. Mas Deus já tinha me dado o carro. E não seria o dinheiro que iria trazer o carro. Era a minha fé. Aquela palavra ali, aquele versículo ali foi que me trouxe os meus carros. Mas é tão bom falar os meus. Pensa numa coisa boa. Nossa, o pastor é metido, sou. Eu tenho culpa de ser filhinho de papai? Oxente. Pastor, mas o senhor está ostentando muito. Não, estou mostrando um exemplo para os meus filhos seguirem. Porque se o pai de vocês tem condição de ter 2 carros zero, qualquer filho meu também tem. Deixa eu te dizer, amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Então, eu ia fazer alguma coisa. O quê? Eu não estava crendo? Estava. Fazer test drive. Pagava quanto? Nada. Pegava meu HRV, ia para lá, fazia o test drive no carro que eu queria. No momento que fiz o test, não gostei desse não. Vou para outro. Aí a outra concessionária, outra, ia fazer outro test drive. Gente, eu vou confessar uma coisa. Vocês acreditam que eu enjoei de fazer test drive? Sério. O nível de metido é bem lá em cima. Enjoei de fazer test drive. De graça? Oxente, bora. Rodar em carro zero. É bom? Eu me mexi. Há irmãos aqui da igreja que já escolheram as suas casas, mas ainda não foram lá. Vai lá, chama o corretor para mostrar a casa que tu vai. Mas pastor, tem que esperar o dinheiro chegar. Não, quando o dinheiro chegar, é que tu já compra, tu tem que ir lá antes. Isso é se mexer. O irmão Reagan estava doente, de cama, né? Tempo todo de cama. Aí ele creu, né? Recebeu pela fé, mas 10 horas do dia continuava deitado. Aí Deus falou com eles, então levanta daí, porque nenhuma pessoa saudável está deitada de 10 horas do dia. Se mexe. Porque quando você não se mexe, aquilo que você diz crer se torna apenas está falando. Quem crê, age. Quem crê, faz alguma coisa. Olha para o teu irmão e diz, meu irmão, você é crente? Mexa-se. Se mexe. Se mexe. Você precisa fazer alguma coisa. Não é para ajudar a Deus, até porque ele não precisa de ajuda, ele já deu, né? Você precisa fazer alguma coisa, presta bem atenção nisso, para que você possa receber o que Deus já te deu. O que você está fazendo? A primeira pergunta, tu está crendo, irmão? Tu está fazendo o quê? Nada. Sério? É a primeira coisa. Quando você identifica, não, isso aqui não é crer, não.
Isso é desejo. Isso é sonho. Qual é a diferença? O sonho, o desejo diz, mas será tão bom quando acontecer. Isso é o sonho. Quer ver uma coisa? Será maravilhoso quando Jesus voltar. Uma esperança, a bendita esperança. Porque por mais fé que você tenha, você não traz Jesus. Ele vem quando Ele quiser. Tá certo? Mas quando você crê, você diz, está feito. Está feito. Quer saber? Já está feito, já foi, já é. A fé diz, já é. A esperança diz, será. Identifique, você realmente está crendo? Ou você está desejando? Você está querendo? Nada, irmão, é sonho, desejo, querer, está correto, está certo, é bíblico. Afinal de contas, você tem que colocar o objetivo para a sua fé. Mas uma vez que você coloca o objetivo para a sua fé, você tem que sair do canto. Para não ficar no mesmo ponto, enfrentando as mesmas dificuldades, do mesmo jeito. Quer avançar? Vou avançar, pastor, estou avançando. Então se prepara para grandes problemas, grandes desafios. Mas também tem uma coisa, abre o celeiro, porque está vindo grandes milagres, grandes promessas estão se cumprindo em nossas vidas. É isso. É a primeira coisa. O segundo lugar, eu gostaria que vocês abrissem lá em Romanos capítulo 4. O segundo lugar, já digo o versículo. O segundo lugar é você simplesmente colocar o foco. O foco. Qual o seu foco? Está faltando? Geladeira vazia? Meu nome no SPC? Serasa, tá, é famoso. SPC e Serasa, né? E na outra semana veio para a dívida ativa da União. Tá mesmo. Glória a Jesus. Tá mesmo. Tá? Meu pai doente, minha mãe doente, meu filho doente, e eu também comecei a passar mal. Aí a pessoa só fala disso, só vê isso, só pensa nisso. A fé vai enfraquecer. Irmãos, eu estou vendo aqui uma cadeira. Estou vendo essa aqui. Não, para cá. Eu estou vendo que aqui tem a água, né? Lugar aqui do lenço de papel. Se eu já estou vendo, por que eu preciso falar? Não já estou vendo? Não tem gente, né, que às vezes está no carro e olha o carro. A faixa. Olha o semáforo. Pardal. Meu amigo, tu já está vendo? Precisa falar? Não é, gente? Tem gente por aí, né? Aquilo é lá fora, lá na Coreia do Sul, no Azerbaijão, não é? Então, começa, essa gripe vai me matar um dia, vai, prepara que vai, porque você está prestando atenção nisso, mas rapaz, é fogo mesmo. Hoje de manhã, olhei lá na minha conta bancária, oh meu Deus, o caso está sério. Olha isso. Não vai dar para pagar aquelas contas, não. Não vai, não. Você tomou posse, porque você prestou atenção nisso. Vocês entenderam isso? De novo, não é negar. Deixa eu te falar uma coisa. Fé é chamar as coisas que não são como se já fossem. Chamar as coisas que são como se não fossem é mentira. É mentira. E o pai da mentira você já sabe quem é. Estão entendendo isso? Não estou dizendo que, pastor, está tudo bem. Nossa, acaba devendo só a duas pessoas, Deus e o mundo. Diz, não estou devendo a ninguém. Tá, amado, você tá. Você está chamando as coisas que são como se não fosse. Você tá. Não, realmente, estou devendo. Estou devendo. O caso está muito sério, realmente, mas maior é aquele que está em mim. E quer saber, eu estou devendo no Rema, estou devendo 2 meses, está 2 meses atrás no Rema, mas o ano que vem, meu amigo, vou pagar de uns 3 ou 4 aqui da igreja. Eu já vou logo procurar quem é que vai fazer o Rema no próximo ano,
porque eu vou pagar. Ou seja, você já coloca algo possível, você já atenta para aquilo que você está crendo. Como diz Joseph Prince, ele diz uma coisa interessante: não fala o que vê, fala o que quer ver. Não fale o que vê. Lá na chácara, Jesus, 2 pessoas, 3 pessoas, a gente tinha contas para pagar, aí dízimos e ofertas, logicamente, pouca gente, mas irmãos, eu pregava para aquelas 2 ou 3 pessoas, como se tivesse 100 mil pessoas na minha frente. Era a mesma coisa, era ou não era? Não era assim? Do mesmo jeito, está vendo eu pregando aqui? Era a mesma coisa lá. Do mesmo jeito. Por quê? Porque não é que eu não estava vendo aquelas pessoas, eu estava vendo, mas eu prestava atenção ao que eu queria ver. Vocês hoje, o que eu queria ver é o que nós estamos vivendo hoje. São departamentos com pessoas especializadas, excelentes, trabalhando em cada departamento, um grupo de louvor tremendo. E não um pastor tocando uma guitarra com a terceira corda que nunca afinava. Eis o mistério, nunca afinava aquela corda, né? E glória a Deus que era dentro que cantava, porque se eu cantasse, pronto, aí não tinha mais nem os 3, isso embora, todo mundo. Agora vamos lá, cadê? Romanos capítulo 4. Fala acerca de Abraão. Deus disse para Abraão: escuta, Abraão, você vai ter um filho de Sara, e vai ser uma grande descendência, e tal, e essas coisas todas, certo? No versículo 16, 4:16 de Romanos, diz: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme por toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Aí ele vai falar agora o exemplo de Abraão. Olha o exemplo dele. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, ao saber o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu não vou entrar nesse versículo aqui, que senão hoje ninguém almoça. Vamos para o versículo 19, que é o ponto que eu quero trazer para vocês. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha para mim agora, preste atenção. Abraão, 100 anos, e Sara, 90. Vamos começar o primeiro ponto? Primeiro ponto. Tem uns cabos aí, que aos 40... já não está mais comparecendo. Com 40. Agora esse homem estava com 100. Sara, além de... não, né, é avançada em idade, né, de acordo com a administração de ontem. Avançada em idade, além de avançada em idade, era estéril. Não tem uma única pessoa aqui que tenha 90 anos. Aqui agora. Na nossa igreja não tem não. É todo mundo adolescente, né? Ou pós-adolescente. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer isso? Pensa aí. Gente, deixa eu só... é porque eu não queria entrar em muito detalhe que está sendo transmitido. Mas, gente, eu só dar uma ideia para vocês, que vocês agora vão entender. O único que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo foi Jesus, tá? O resto, já sabem. O outro movimento... o mexa-se. Pronto, entenderam? Pronto. Povo inteligente, não precisa entrar em detalhe. Vocês entenderam o ponto dele? Só que ele não prestou atenção ao fato que ele já tinha 100 anos, que Sara, além de velha, avançada em idade, estéril, tanto é que ela riu. Ah, meu Deus. Ela chamava o marido de meu senhor. Meu senhor já é velho. E eu, onde é que vai entrar menina aqui? Qual o ponto que eu quero trazer para vocês nesse versículo? Ele não prestou atenção a isso.
embora considerasse. Embora considerasse. Claro que Deus também fez algo tremendo, né? Mandou que ele olhasse para as estrelas, disse: vai ser desse jeito a tua descendência, então toda vez de noite ele ficava olhando para as estrelas. E durante o dia que as estrelas não aparecem, olha para o chão. Ó, quantos grãos de areia tu pode pegar no deserto? Numa carrocinha não dá para... Imagina um deserto. Assim será a tua descendência. Então, de dia ele tinha a visão. À noite, a visão. E mais tarde, a tenda do velho, ó. Nossa, acaba macho, filho. Vocês entenderam isso, gente? Ou seja, ele não precou, não, Deus falou, está feito. Irmãos, Abraão não era, embora foi considerado pai da fé por conta das suas atitudes, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça, tá? Já tem gente se acabando de rir aqui. Então, olha só, presta sua atenção nisso. Contudo, ele não tinha Espírito Santo dentro dele. E Carlinhos, ele não tinha a Bíblia que a gente tem, não. Tudo que ele tinha de Deus é o que a experiência pessoal. Ele não tinha essa Bíblia que a gente tem. Ele não tinha. Alô? Não tinha, não compareceu, não estava numa igreja. Não tinha um grupaço de louvor, nem pastor para cuidar. Era ele Deus. E ele creu. Eu imagino hoje, Abraão, com tudo isso que nós temos, o velho tinha ido bem mais longe. Vocês entenderam isso, gente? O que eu quero dizer é o seguinte: ele tinha tudo para ter uma fé ou fé nenhuma, que de fato ele andou fazendo um monte de coisa errada. Até mentiu ou mentia. Tá? Mas acontece que ele simplesmente, agora versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo, na versão revista atualizada diz, estando plenamente convicto de que o que ele tinha prometido, o que Deus tinha prometido, também era fiel e poderoso para o fazer. Olha isso. Agora, Abraão, de novo, não tinha o que você tem. E recebeu um tanto de Deus. Então, Deus espera muito mais de você do que esperou de Abraão. Eu vou repetir. Deus espera muito mais de você hoje do que esperou de Abraão. Por quê? Por que disso? Porque hoje, meu irmão, a quem muito é dado, muito é cobrado. Quando os meus filhos eram pequenos, era mamadeira, era colherzinha na boca, chorava, a gente ia lá, trocava a fralda. Hoje, se for fazer isso, tem coisa errada na cabeça da criatura. Estou com fome, vai na geladeira, e no caso daquela ali, vai comprar para tu. Oxente, já tem o dinheiro? Pegue seu dinheiro e compre. Não é verdade, gente? Porque se espera muito mais de quem sabe, de quem tem. Se Abraão, escuta bem, se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, Deus não vai esperar menos de você, por causa de quem, do que você tem. Aí eu fico, escrevendo lá, passa uma dificuldade. Oh Jesus, tem compaixão de mim. Me ajuda. O Moisés já tinha um pouco mais do que Abraão tinha, porque cada geração tinha um pouco mais de Deus do que a outra. Moisés já tinha um pouco mais do que Abraão tinha. Quando o povo estava reclamando lá diante do mar, o mar na frente, os egípcios atrás, as montanhas do lado, 3 milhões de pessoas reclamando, falando, bando de gente, deixa para lá, enfim, certo? E ele foi falar com Deus e disse: está falando o que comigo? Diz o povo que marcha. Aí Moisés podia perguntar: mas marchar para onde? Na frente o mar.
Os egípcios atrás, marchar para onde? Para que lado? Aí Deus disse, ó, estende a vara, toca a água do mar. A gente já sabe o resto. Tocou, subiu, o povo passou. Mas observa uma coisa, foi que Deus disse, por que está clamando a mim? Por que está orando para mim? Diz o pessoal que marche. É como um pai hoje diz para um filho que já tem a sua independência, já tem o seu dinheiro, ainda embora que more na mesma casa. Ai, pai, eu estou com fome. Ô meu filho, ó, pega teu dinheiro, vai lá, compra lanche e depois tu vem. Tchau. Não se faz isso com criança pequena, mas com adulto? Você vai perguntar a ele. Como é que é o negócio? Por quê, meu irmão? Porque se espera mais. A mesma coisa, o nível de conhecimento que você, membro da Verbo Ceilândia, tem, não só pelo rema, mas pela palavra que você tem ouvido aqui, Deus está esperando mais de você. Vou dizer de novo, Deus está esperando mais de você. Deus tem expectativa que você tome posse do que Ele já deu para você. Por que que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque sem fé tu não desfruta do que Deus te deu. E Ele se chateia. Deus não gosta não. Deus quer que você desfrute. Mas para isso, Deus não pode caminhar contrário à sua palavra. Ele não pode, escuta bem, Ele não pode caminhar contrário à sua palavra. Se Ele disse que é por fé, então tem que ser todo mundo por fé. A turma toda. Se Jesus teve que crer, deixa eu te falar uma coisa. Jesus teve que crer para que Deus o ressuscitasse do terceiro dia, porque aqui foi falando pela fé, com base no que dizia a palavra. Jesus, e eu e tu. A gente não segue Ele, então é a mesma coisa. Está todo mundo me entendendo? Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Então, o ponto é, como fortalecer a sua fé em tempos difíceis? Não preste atenção à dificuldade. Não preste atenção à situação. Não fique procurando culpado. Ah, eu sei, eu estou desse, sabe por quê? Porque o pastor não me visita. Se o pastor mandasse uma mensagem todo dia para mim, não estava desse jeito. Faz amizade com a Rita, ela mandou cada mensagem poderosa que levanta você. É tremendo. Mas se você precisa de uma palavra minha para se fortalecer, querido, eu acho que você está precisando nascer de novo. O crente, ele se fortalece por dentro. Vou dizer de novo, o crente, ele se fortalece por dentro. Ele se alegra por dentro. Ele se alegra só ele e Deus. Alô? Está todo mundo me entendendo? Fortaleça. Por quê? Porque a situação, meu irmão, se você decide avançar, as situações apertam. Eu não conheço nenhum que não enfrentou coisa tremenda, coisa pior do que eu e você já enfrentamos. Há outro ponto que eu vejo. Por que é que muita gente precisa fortalecer a sua fé? Por que que a fé está fraca? Porque ele fica pensando que dá para comprar Deus. Comprar Deus, deixa eu ver. Se eu fizer isso, aí Deus faz isso. Se eu não fizer isso, Deus não faz também. Ou seja, Deus sempre fica ali. E se eu pecar, credo, aí eu perdi tudo. De fato, se você peca e não se arrepende, você pode perder até mesmo a sua salvação. Sem dúvida. Mas, meu irmão, Deus não está com raiva de você. Deixa eu te falar uma verdade. Por favor, preste atenção nisso. Por favor, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando você pecou, Deus sabia que tu ia pecar? Vamos lá, tem mais gente aqui. Oxe. Vamos lá, quando você pecou, quando você errou, quando você falhou, Deus sabia que você ia pecar? Sabia. Então o seu pecado não surpreende Deus não. Ai meu Deus, eu não esperava isso. Oh meu Deus, nem meu Deus, né? Eu, né? Eu não esperava. Como que Ele pôde fazer uma coisa dessa comigo? Ele sabe que eu não gosto disso, porque que Ele fez isso? Deus? Não surpreende Deus. 1 João 1,9. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça.
1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Não é que você vai fazer desses versículos travesseiro para pecar, a questão não é essa. É que simplesmente você também não precisa ficar condenado por algo que você fez de errado se você já se arrependeu. Porque a condenação, sim, enfraquece a fé. Vou repetir, a condenação enfraquece a fé. Está todo mundo entendendo até aqui? O que você precisa se arrepender? Não vou fazer mais isso não. Não vou não. Não vou fazer. Não é interessante notar que Davi, o homem segundo o coração de Deus, eu tenho que falar isso, o homem segundo o coração de Deus, rapaz, o cabo adulterou e matou o marido da mulher. Matou não, pastor, mandou matar, é a mesma coisa. Ele planejou direitinho a morte do marido da mulher lá para ficar com a mulher. E ela, sim, beleza, Davi. É interessante, ninguém fala desse caso. Ela podia pensar, opa, peraí, rei, dá um tempo. Peraí, aqui não está toda liberada assim também não. Mas, ele era o rei, o homem segundo o coração de Deus, rico pra caramba, ele era milionário. Qual é o problema? Então, na verdade, foram os dois. Adúltero, mentiroso, mentindo também. Fez tanta coisa errada, mas está lá na galeria dos heróis da fé. Já notaram isso? Raabe é uma prostituta. Está na galeria dos heróis da fé. E está na genealogia de Jesus. É Raabe. Ou seja, são pessoas que erraram, que falharam, mas se arrependeram. E o arrependimento, meu irmão, olha, alegra a Deus. Já Jó, cujo fã-clube eu fiquei surpreso. Rapaz, o fã-clube de Jó é enorme, é grande. Se brincar, é maior do que o do apóstolo Paulo. Ô, turma para gostar de Jó, misericórdia. Pois bem, Jó não é exemplo de fé para ninguém. Não está lá na galeria dos heróis da fé. Vocês estão entendendo como é que Deus trabalha? Fortalecendo a sua fé em tempos difíceis. O que a pessoa precisa mais? Abre Romanos capítulo 10. Agora esse é conhecido. Nossa, vamos lá. Romanos 10. Meu tempo já estourou, mas eu sou pastor, então eu demoro tanto que eu quiser. Os ministros não podem não, mas eu posso. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 17 de Romanos. A CF. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fortalecendo a fé em tempos difíceis. Que palavra você tem dentro de você em relação àquilo que você quer que aconteça? Eu vou repetir. Quanto de palavra você tem dentro de você em relação àquilo que você quer que aconteça? Não é para responder não, é para todo mundo só ficar pensando. Quanto? Pastor, toda a minha família salva em nome de Jesus. Amém. Quanto de palavra você tem em relação a isso? Pastor, cura em nome de Jesus. Amém. Quanto de palavra tem dentro de você em relação a isso? Você tem sido uma esponja ao se expor à palavra? Sabe como é a esponja, né? Você coloca debaixo de uma torneira, ela se enche de água. Quando você tira, que você aperta, só sai água, porque é o que ela se encheu. Quando um crente está cheio da palavra, quando a situação aperta, só sai palavra, porque é o que ele se encheu. Quanto de palavra? Vai trocar de carro, vai trocar de casa, glória a Jesus. Está vindo mais bênçãos inéditas aqui. O ano não acabou não, está vindo mais bênçãos inéditas aqui, vai se manifestar, mas o quanto de palavra você tem? A fé, ela se fortalece, no nível, a fé, ela se fortalece de forma proporcional à palavra que você ouve.
Quanto? Em Hebreus, começando só para não finalizar, como dizia na faculdade, Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Ele está falando de culto, onde você ouve a palavra e sai com a sua fé fortalecida. Nós temos culto de cura todo mês. Todo mês não, mês sim, mês não. Nós temos culto evangelístico mês sim, mês não. Você vem para esses cultos para ouvir algo sobre evangelismo e assim você poder evangelizar a sua família? Você traz essas pessoas que precisam nascer de novo para um culto evangelístico que precisa nascer de novo? Você convida quantos? No culto de cura, você se apega àquilo que está sendo falado, ou você apenas simplesmente faz, amém, glória a Deus, mas não chega nem no totem ali fora, já foi embora, já não tem palavra mais, já não fala a palavra mais, não chega, não estou dizendo, não chega nem naquele totem. Quanto? A fé se fortalece, meu irmão, com a palavra que você ouve. Se a pessoa está passando por uma dificuldade, está passando por uma situação adversa, seja ela qual for, preste atenção nisso, seja ela qual for, se a pessoa está passando por dificuldade, se está passando por uma situação adversa, ela tem que procurar ouvir a palavra muito naquela área, antes de orar. Uai, pastor, então o senhor quer dizer que na hora da dificuldade a gente não tem que orar? Meu irmão, tu tem que orar antes, durante ou depois de qualquer dificuldade, porque a oração é comunhão, é diálogo, oração é diálogo, amém? Mas antes de orar, você tem que estar tão cheio da palavra, porque quando você começar a orar, você já começa pela resposta. A sua oração, por si só, não é garantia que Deus já vai fazer, mas a sua oração com fé, por si só, é garantia que Deus já fez. Estão entendendo até aqui, gente? A Bíblia diz, alegre-se à medida que as coisas as provações vão acabando. Ele diz, seja por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia não manda você se vitimizar. Aí o que é que muitos crentes fazem? Está passando a dificuldade? Está passando a situação adversa? Está. Se afasta da igreja. Ou seja, ele sai de ouvir a palavra. Não, pastor, eu vejo no YouTube. Deixa eu te falar uma verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem bênçãos, ontem eu estava falando com o pastor, existem bênçãos que vêm, que se manifestam, coisas tremendas que se manifestam num culto que não se manifestam no YouTube. Eu já falei aqui, eu vou repetir, que como eu estou com o microfone, falo mesmo. Se eu preciso passar um arquivo para o pastor Cristóvão, do meu celular para o celular dele, aí eu, liga aí o Bluetooth, pastor. Aí ele liga o Bluetooth, aí eu daqui, não sei como é que é, mas daqui vai para lá. Daqui para lá. Tá certo? Mas se o pastor Cristóvão estiver lá no Açaí, por mais que a gente pode mandar, não vai chegar, porque tem que estar no mesmo ambiente. Assim existe, irmãos, algo dentro desse versículo aqui, não deixando de congregar, que são coisas que vêm enquanto você está no mesmo ambiente. A fé enfraquece quando você se afasta dos cultos. A fé enfraquece quando você se afasta dos cultos. Ah, mas não tem... Olha só uma coisa. Quem aqui, só levante a mão, quem aqui tem parentes que ainda não receberam Jesus? Quem? Pronto, tá, para todo mundo. Outra perguntinha. Quem aqui tem parentes que ainda não receberam Jesus, mas gostaria de ser usado para trazer esses parentes para Jesus? Levante a mão. Ok. Próximo final de semana vamos ter a conferência de família. Olha aí olha a oportunidade. Traz tua família. Ai, pastor, tem que fazer inscrição. Faz, tu não é rico? Eu não estou vendo pobre na minha frente. Só estou vendo gente rica aqui. Faz.
Faz aí, ó, fiz a sua inscrição, paguei, agora tem que ir, porque eu paguei. Vocês entenderam, gente? Faz a inscrição, por quê? Conferência de família. Traz a família toda. Ah, ele não quis vir. Eu não vou perder a inscrição. Dá para trocar? Tu vai perder, meu Deus do céu, eu não acredito que tu vai perder uma palavra que vai mudar a tua vida não, cara. Meu Deus do céu. Vai, vem. Vocês entenderam, gente? Chama esse mesmo parente para ir lá no Mané Garrincha, no dia que o Flamengo vir jogar, para ver se ele não vai. E bem mais caro. Oh, muito mais caro. Vai. Ele vai e ainda leva uma reca. Chega lá, paga todo mundo. Para ver um bando de homens correr atrás de uma bola que não acrescenta um centavo no bolso dele. Mas isso não são os crentes, é o povo aí lá do Azerbaijão. Vocês entenderam o que eu quero dizer, pessoal? É aquilo que é sua prioridade. Escuta, aquilo que é sua prioridade demonstra que nível de fé você está. Amém. Vocês receberam alguma coisa hoje? Aprenderam alguma coisa hoje? Fortalecer a sua fé nos tempos difíceis não muda, presta bem atenção nisso, não muda o fato de que vão vir situações, virão, mas fortalecer a sua fé em tempos difíceis fará com que você avance em tempos difíceis. Em tempos difíceis.